Agora a gente continua aqui no nosso Tribuna e a minha convidada já está me esperando aqui. Tudo bem? Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Angélica Greco, que é nutricionista, e falando sobre um assunto que eu acho que todo mundo vai ficar ligadinho aqui, vai mandar perguntas, porque a gente tem que cuidar da alimentação nesse final de ano, né, não, Angélica? Essa fase agora é complicada nesse final de ano. Olha, é panetone, é carne gordurosa, não é? Mas é gostoso. O que a gente faz, Angélica? Eu acho que agora é o momento da gente manter o equilíbrio. Tá. Né? Eu acho que é não perder o foco dos objetivos ao longo do ano. Vamos aproveitar, mas com moderação, né? Para não pôr a perder todo um trabalho que foi feito durante o ano. Muitas pessoas estão em projetos, dietas. Então, eu acho que é aproveitar mesmo essa fase, descansar, relaxar, mas com cuidado. Tá. Você sabe que uma coisa que eu achei super interessante é que muitas vezes as pessoas fazem uma pergunta que eu também não saberia responder. Por que nesta época de Natal é que a gente consome aquelas frutas ou aqueles produtos que são originários, por exemplo, dos Estados Unidos, de países mais frios, e que aqui a caloria é imensa? Por que nós temos essa cultura aqui, hein? Porque a gente acaba ainda trazendo os hábitos de outros países, né? A gente fica com essa cultura enraizada, mas no fundo a nossa alimentação teria que ser bem diferente, né? Tá. Lá a temperatura tá alta, o nosso Papai Noel externo lá, ele tá de blusa, né? Não é? De frio, mas o nosso tinha que andar de bermuda, né? Pois é, né? Eu fico até com dó dos papais noéis, nem sei se tem esse termo, né? Um monte de Papai Noel aí no meio do caminho, em shopping, né? Se não Sim. pôr o ar-condicionado no máximo, né? Ele passa mal, né? Então, acho que o nosso deveria realmente meu Deus do céu. ter uma vantagem. Bom, quais seriam os alimentos que a gente poderia indicar para as pessoas que estão nos acompanhando agora, por exemplo, para fazer uma boa ceia sem sair da dieta? Eu acho que o importante seria dar preferência para as carnes mais assadas, grelhadas, os peixes, evitar um pouco das frituras, dar bastante preferência para as frutas, aproveitando que nós estamos num país tropical e temos bastante opções, né? Então, temos uva, lixia, cereja, que deixam bem colorida a nossa ceia, né? Pois é. Agora, o almoço, por exemplo, né? O que a gente poderia indicar para pessoas que vão fazer um almoço assim, de uma maneira mais balanceada nesse final de ano? Eu acho que é importante ter todos os grupos alimentares, né? Então, a gente precisa sempre ter o que a gente chama dos alimentos energéticos, que são os que vão nos dar energia ao longo do dia, que normalmente são os carboidratos. Então, fazer um arroz integral, não precisa fazer aquele arroz integral do dia a dia, mas pode estar inserindo coisas diferentes, né? Pôr uma fruta seca, uma oleaginosa, por mais que ele vai ficar um pouquinho mais calórico, mas é um evento diferente, é um momento diferente. Dá preferência para, por exemplo, o peito de peru, o frango, nessa época que estão mais disponíveis nos mercados, eles dão para ser assados, são saborosos. E sempre tentar pôr uma boa salada de folhas, verduras, sempre deixar bem colorida. O brasileiro gosta de comer salada? Gosta, é a falta do hábito. É? É a preguiça. Então, na verdade, é muito mais rápido utilizarmos de alimentos industrializados, aquela coisa pronta, né? Tá. Chegar, lavar a folha, não é muito na rotina do dia a dia, né? Acaba sendo mais cansativo, mas no fundo a gente percebe muito no consultório que eles gostam. É mais o dia a dia, a falta do hábito que os afasta desse tipo de alimentação. E aí acaba substituindo a salada já comendo alguma coisa mais gordurosa. Exato. E depois que vai comer a salada, Exatamente. Aí a hora que vai comer já está estufado, já não tem mais aquele mesmo apetite. Agora, tem muitas pessoas também que se alimentam fora de casa, trabalham muito no dia a dia. Como que essa alimentação, né, pode interferir, por exemplo, no desempenho profissional de uma pessoa? Ela realmente dá sonolência e impede que a pessoa seja criativa no trabalho? Bastante. Hoje, o brasileiro ele tem um hábito muito ruim de não tomar o café da manhã. Sempre aquela tendência de vou dormir mais um pouquinho, alguns tomam pela rua, outros ficam sem tomar. No consultório a gente percebe bastante esse relato e eu sempre tento introduzir esse hábito no dia a dia, reintroduzir, né, uma coisa que vem se perdendo, porque o fato de ficar muitas horas sem comer deixa o nosso metabolismo mais lento. Então a pessoa fica mais lentificada,
acelerado, um raciocínio mais lento, se às vezes acaba substituindo por uma comida mais gordurosa, um salgado, um bolo, e aquilo que tem mais gordura deixa a gente depois um pouco mais cansado, mais indisposto. Então, afeta 100%. Foram feitos até estudos recentes mostrando que a alimentação infantil, as crianças estavam tendo um rendimento menor nas escolas porque não estavam tomando café da manhã. É mesmo? Então, a gente tem trabalhado muito isso. Qual seria um café da manhã ideal? Porque eu, por exemplo, como quatro torradas, né? Um pouquinho de requeijão e um café com leite só. Tá quase perfeito o seu. É mesmo? Tá quase. As 4 torradinhas? As 4 torradinhas, mas preferencialmente integral, porque o carboidrato integral. Complexo, ele vai te dar saciedade por mais tempo, então pode ser o pão integral, a torradinha ou a bolacha. Sempre ter uma proteína, que seria o requeijão, um queijinho branco, um leite ou um iogurte. E aí o que está faltando no seu café da manhã é inserir uma fruta, né? Seja um mamão, uma fatia de melão, aproveitar as nossas frutas. Porque a gente vê também os filmes norte-americanos, aquele pessoal comendo hambúrguer de manhã. Isso não é recomendável, não é? Não, isso não é recomendável. Isso sai totalmente das recomendações, tanto para a população brasileira quanto para outras, né? Eu acho que isso totalmente fora do contexto mesmo, né? O importante é sempre ter uma alimentação mais controlada e o café da manhã é a nossa refeição mais importante do dia, porque é ele que vai, a gente sempre brinca, né? Vamos colocar a máquina para funcionar. A gente vem de um jejum longo no período em que estamos dormindo, então é importante a gente fazer o organismo começar a trabalhar e isso vai fazer o rendimento do profissional ser muito melhor. Eu vejo pessoas que, por exemplo, comem pouquinho no café da manhã, no almoço dá aquela exagerada e depois de noite come o malemar. É o correto mesmo? Qual seria a distribuição correta? O ideal é a gente distribuir essa dieta toda ao longo do dia, mas o café da manhã é a refeição mais importante. Ela tem que ter o aporte calórico um pouquinho maior. Depois ir fazendo os pequenos lanches, então no meio da manhã sempre inserir uma fruta, um iogurte, algo que seja rápido, até porque a gente sabe que não dá para parar para fazer uma refeição. Sim. No almoço é importante ter todos os grupos alimentares novamente, então ter os carboidratos, então escolher um arroz integral ou um macarrão integral. A nossa combinação básica do brasileiro arroz-feijão, ela é perfeita, ela tem os aminoácidos que a gente precisa e que é importante. Ter sempre uma proteína e tentar variar, não comer só carne, mas comer o frango, o peixe, os ovos, mas sempre preferindo assados, grelhados, evitando as frituras. E sempre a maior variedade de verduras e legumes no prato, né? No meio da tarde, sempre tentar também inserir uma pequena refeição, uma fruta, um iogurte. E o jantar, ele que tem que ser o menor consumo, porque depois nós vamos dormir. Então, o nosso metabolismo, até para que a gente possa ter uma noite tranquila, descansar, relaxar, ele vai ficando um pouquinho mais devagar. Então, é importante que o nosso metabolismo possa também ir trabalhando junto. Então, a alimentação ela tem que ser um pouco mais leve à noite. Uma sopa, uma salada, uma alimentação melhor. Você vê que engraçado, né? A gente vê que o brasileiro, além de comer mais à noite, ainda por cima, é o cara que está comendo cada vez mais tarde. Porque os jantares que normalmente a gente fazia 8h30, 9 horas da noite, agora meia-noite, né, para começar a fazer o jantar. Isso é totalmente reprovável, né, Angélica? Totalmente reprovável. A gente percebe muito, a cada dia esse horário vem se estendendo, as pessoas vão dormir cada vez mais tarde. E aí o que a gente começa a observar no consultório, maior incidência do refluxo, insônia, porque come muito e não consegue fazer a digestão, um tempo de sono muito curto, então as pessoas já acordam cansadas. Isso é verdade. E aí não dormem o suficiente e para a gente acordar animado, acaba consumindo o quê? A busca por alimentos calóricos, porque a gordura vai nos dar um pouco mais de energia temporária, porque depois vem o cansaço novamente. Então, esse nosso jantar muito tarde é muito ruim. A gente percebe muito essa dificuldade. Eu que trabalho em hospital e que vem aquela janta às 6 da tarde, os pacientes querem morrer. Vocês querem me matar, isso é chá da tarde. 10 horas já tá com fome de novo. Já está com fome de novo. Então, mas a gente fala, olha, mas não tem como, né? A gente tem que tentar manter uma rotina o mais correta possível. Mas a tendência nossa, e com a facilidade que a gente tem, principalmente em São Paulo, de ter restaurantes a 24 horas, né? acesso a tudo, fica mais difícil ainda, né?
Vamos às perguntas dos telespectadores. Está todo mundo aqui tilintando. Vai mandando seu WhatsApp aqui pra gente, 11 São Paulo, 950336870. Ó, Mara Castilho de São Paulo faz uma pergunta interessante aqui. Olha, além do Natal, Angélica, e do Ano Novo, eu tenho que me preocupar com a confraternização da empresa e com a festa do amigo secreto. Mais dois compromissos aí. Isso fora algumas datas comemorativas no mês de dezembro. Como lidar com tudo isso e não pesar na balança, hein? Eu acho que é manter o equilíbrio de tudo isso, né? Normalmente a gente já tem mais ou menos uma programação do dia, né? Então, hoje ela já tem ideia de que vai ter um amigo secreto, um evento. Então, a gente já prepara e fala, bom, já que vamos abusar no jantar um pouco mais, nas outras refeições, então no almoço tentar fazer uma refeição mais leve, fazer uma boa hidratação ao longo do dia, tomar bastante água, tomar os chás, aproveitando a palestra do Dr. André, né? Também participar um pouquinho, os chás que são bem importantes. É equilibrar e também não chegar nos eventos com muita fome, que é uma coisa que é um erro muito comum, a gente fica sem comer o dia todo, aí quando chega lá... aproveitar, né? Para aproveitar, e é totalmente o não errado. É assim? A gente aproveita, né? Por exemplo, o Abid, ele ficou 3 dias sem comer só para ir na festa da Rede Vida. É uma coisa impressionante, né, Abid? Brincadeira. Olha o pessoal aqui, é verdade. Tá todo mundo dedurando. É que tava todo mundo lá, né? Tava todo mundo lá. Mas então... é assim, né? A gente fica... Aliás, uma outra pergunta. A pessoa, em casa, ela come de um jeito. Quando ela sai, ela come mais, é isso? Às vezes as pessoas têm uma tendência a comer um pouco mais, porque é um sabor diferente, um tempero diferente, uma alimentação que não é do dia a dia acaba abusando um pouquinho mais. Não é aquela refeição que vai impactar no final, mas é o conjunto. Então, se a gente conseguir equilibrar no restante dos dias da dieta, né, eu acho que isso não tem um impacto tão grande. Tem uma compensação. Isso. Vamos lá, ó, o Renan Oliveira, de Paraty, no Rio de Janeiro. Aliás, um beijo para vocês de Paraty. Diz o seguinte, ó, Fábio, o problema das confraternizações de fim de ano não são necessariamente os alimentos, mas sim as bebidas. Quais os cuidados que eu tenho que ter, não só com o meu peso, mas com a minha saúde, com relação às bebidas? As bebidas são calóricas também? Muito calóricas. É mesmo? Né? Muito mais calóricas do que um alimento. E elas têm uma grande desvantagem, elas são ricas em calorias vazias, que a gente chama, né? Nós hoje, se consumirmos um pão, aquele pão vai trazer benefícios, nós vamos utilizá-lo para alguma finalidade no nosso metabolismo, gerar energia. O álcool não, ele não tem nenhuma função no nosso organismo. Então, automaticamente, ele vai virar gordura e é só uma caloria vai achar um lugar para ficar. Exatamente. Qual seria um exemplo assim, de uma bebida que nós temos que evitar nesse final de ano? Olha, a cerveja é uma bebida bem complicada, porque ela é bastante fermentativa. Olha todo mundo aqui no estúdio, ó. Não vale, né? Como é que é, Luísa? O que pode? Refrigerante. Também não. Também não. É melhor a gente aproveitar os nossos sucos, os sucos naturais, água de coco, né? Já que vamos para a praia, né? Vamos aproveitar a água de coco. Dá para fazer as águas aromatizadas hoje, que estão bastante na moda, que a gente pode usar as frutas, as ervas, para dar mais sabor, mais cor. Você pega a água, põe geralmente num tipo de... Uma jarra, de né? jarra e coloca... Algumas combinações de frutas. Pode pôr morango, pode pôr kiwi, maçã, algumas pessoas põem algumas ervas, então hortelã, e põe bastante gelo e deixa aquilo ficar um pouquinho ali. Aí a água pega um sabor um pouquinho melhor. O chá também, os chás gelados, né? Os chás gelados, que dá para pôr com frutas, né? Usar o limão, o gengibre, o pêssego, e que não tem caloria e que refrescam e hidratam bastante. Mas aqui eu fico perguntando, quem que vai querer tomar chá nessa hora, né? Hein? Olha, não vai dar, né? É um pouco mais complicado, aqui, ó, o Thiago tá fazendo assim, ó. Não, né? Aí tem que ser um vinhozinho, né? Sei lá, alguma coisa. Eu acho que o vinho é sempre a melhor opção, porque ele tem vários benefícios, ele é antioxidante, mas tentar controlar na quantidade. Já que não vamos resistir à tentação, eu acho que a gente conseguir controlar um pouquinho mais no volume, isso já tentar tomar uma taça de água entre uma taça de vinho e outra. Cerveja, se for tomar uma cerveja com moderação, não tem jeito. Chopp não, né? Chopp não. O chopp vai dar barriga, não tem jeito. Meu Deus do céu.
Olha só, Patrícia Mello de Florianópolis, Santa Catarina, diz assim: boa noite, Fábio e toda a equipe do Tribuno. O programa de hoje está excelente, obrigado. Falando sobre frutas, quais eu devo consumir e quais eu devo evitar? Visto que nas ceias de fim de ano nós estamos repletos de frutas no cardápio. E aí eu vou também fazer uma pergunta, claro, ele deve estar falando sobre as nozes, alguma coisa do gênero. E também essas frutas que nós temos de fim de ano, nectarina, essas outras. Isso. Queria que Na você comentasse verdade, um pouco. eu acho que a gente pode aproveitar a época e abusar dessas frutas da estação mesmo, né? Que são mais frescas. O custo agora, aproveitando a nossa crise, né? Também estão mais favoráveis. Mais ou menos, né? Será? Mas está um pouquinho melhor até as frutas agora. Eu acho que a gente pode usar bastante elas, é consumir com moderação. A gente não precisa proibir nenhumas e nem evitar, deixar de comer, mas é consumir uma quantidade adequada, porque a fruta, apesar de ser uma fruta, ela tem açúcar na sua composição. Tá. Então, se a gente abusar, a gente vai ter um aporte calórico muito alto. Então, é importante consumir, usar nas receitas, a gente pode usar bastante. As oleaginosas, que são as nozes, as castanhas, elas têm um teor calórico alto, trazem alguns benefícios, claro, cardiovasculares, mas é consumir sempre com moderação. Elas não estão proibidas, mas não adianta a gente pegar um potão de castanha ou de nozes, que aquilo vai ter um desequilíbrio. Eu nem sei se existe mais aquelas Tupperware grandes assim de castanha, não pode. Não Você pode. senta e fica quebrando. Não, é melhor pode. não. Quantas eu posso consumir então? Em média, a gente sempre recomenda de 6 a 7 unidades Só? de nozes. O ideal é tentar fazer uma mistura. O pessoal tá ficando louco aqui. Eles estão ficando bravos, Então. né? Você expulsa. Não, expulsa não, mas a gente tem que saber, né? Porque senão, muitas vezes, a gente acaba consumindo sem saber a quantidade de calorias que vai ter naquele alimento e acaba desencaminhando ali a dieta sem necessidade. Por exemplo, amendoim. Super calórico. Super mas calórico. às vezes um saquinho daquele de 100 gramas vai embora. E muito rápido, né? Nesse caso, é melhor a gente usar as castanhas de caju, a castanha do Pará, porque elas trazem mais benefícios. O amendoim mesmo, ele tem algumas toxinas que é importante a gente tomar cuidado. Aquele amendoim que vende na praia, a gente tem que ter muito cuidado para consumir. Disso, meu Deus do céu. Porque ele precisa, assim como o André comentou das ervas, se a gente não tiver a procedência correta do alimento, a gente pode ter risco de contaminação. Com todo o carinho que eu tenho por vocês que trabalham na praia, tá? Mais uma vez, quando eu fui para o Rio de Janeiro e aí eu comi um desses amendoins, gente, ele veio conversando comigo do Rio a São Paulo. E quando eu cheguei aqui foi complicada a situação. E realmente o tempo, né, que fica lá exposto, o calor. E, não enfim, ter a conservação não é fácil, correta, né? Então isso é muito perigoso essa época do ano. A incidência de intoxicações alimentares nem salsicha, é altíssima. né? Aquela salsicha que tem na praia, que às vezes fica ali, né? Não pode. O espetinho de camarão, isso gera intoxicações gravíssimas, né? Então, o ideal na praia é água de coco, um picolé de fruta que está armazenado, está refrigerado, respeitando nossos colegas da praia, né? Mas eu acho que é importante. Não pode levar também aquela farofada, né? Porque senão não adianta, né? A gente leva, mas também deixa no sol aí. Pois é, não adianta nada. Acaba não tendo controle. Mais uma. A Rose Dias de Fortaleza, no Ceará. Oh, meu Deus do céu. Beijo para vocês aí em Fortaleza. Ela faz uma pergunta interessante. Existem alternativas para os doces e sobremesas? Não consigo me controlar, mas ainda com o Natal e o Ano Novo por aí. Essa época tem bastante doces, né? Cada um quer fazer uma preparação diferente. Uma dica que eu sempre dou é tentar abusar das frutas, fazer compotas, doces à base de fruta. Hoje a gente tem bastante receita de fazer aqueles sorbets, que é feito só o sorvete com a fruta, não usar o leite. Os sorvetes agora de iogurte, que estão bastante na moda, que dá pra gente fazer com caldas de fruta. A gelatina colorida, aquela receita da nossa mãe de antigamente, sim, nossa, ainda legal, vale super a pena. Então, eu acho que é tentar usar a imaginação e bastante essas receitas mais frescas. A gente também evita um pouco aquele uso do creme de leite, do chantilly, que além de serem muito calóricos, eles trazem esse risco de azedarem muito depressa, estragarem. E muitas vezes o que era para ser um momento de comemoração acaba sendo uma tragédia no dia seguinte, né? Pois é. Aliás, nessa época, a gente tem alguma coisa... O Holyfield, que está chegando agora aqui no estúdio, que sabe, né, Holyfield? Aquela velha brincadeira, né, Holly?
O pessoal chega e fala assim, é pavê ou para comer? Mas é o pavê. Pavê pode comer ou não? É calórico, é comer um pouquinho. Não precisa comer ele tá tudo. rindo porque ele sabe, né? Nós comentamos isso ontem, né? Esse é o clássico do Natal, né? Esse é o clássico do Natal, né? Aproveitar o pavê e colocar umas frutas, aí ele já fica melhor. Bom. Aí a gente fica com o doce, mas acredito que a receita fica mais saborosa. Merengue pode? O merengue tem bastante morango, então é ótimo. Só cuidado com a procedência sempre do chantilly, deixar sempre refrigerado, servir, pôr a mesa bem rápido, no momento de servir, não deixar exposto muito tempo, porque o nosso calor não favorece as receitas ficarem expostas. Angélica, que prazer em receber você aqui. Obrigado, meu. O papo foi muito bom, viu? Obrigada, Obrigado eu agradeço por ter a oportunidade e estou à disposição.